Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, daremos continuidade, talvez encerraremos hoje esse tema, essa série de palestras com o título Conflitos e Comunicação. Lembrando que o objetivo destas palestras é proporcionar uma ajuda para que você possa desenvolver um relacionamento interpessoal harmonioso, seja na sua casa, seja externo, na tua vida social como um todo. Nós já vimos aqui que os conflitos acontecem, já vimos por que os conflitos acontecem e vimos no último vídeo os padrões não saudáveis para resolver conflitos. Hoje nós queremos falar sobre os padrões, então, saudáveis para resolução de conflitos. O texto que nós temos como base é o texto de Provérbios, capítulo 15, verso 1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E o outro texto que nós usamos aqui como base é aquele que está em Provérbios capítulo 25, verso de número 11, que diz que como maçãs de ouro em bacias de prata, assim é a palavra daquele que tem sabedoria, daquele que age com prudência, daquele que sabe a hora certa de falar e o que falar. Muito bem, padrões para a resolução dos conflitos. É uma tendência ver todos os conflitos como destrutíveis e indesejáveis, mas não é assim. Nós precisamos mudar esse conceito. Conflitos verbais são sempre bem-vindos, essenciais, importantes. Eles são fundamentais para desenvolvimento do relacionamento e se aprendermos como jogar limpo e não jogar sujo na hora que precisarmos utilizar desse recurso, nós teremos então uma chamada luta limpa. Primeira coisa que precisa acontecer, primeiro padrão que precisa acontecer: identifique o problema. Qual é exatamente o centro do problema? O que é que está gerando esse conflito? Isso é difícil, porque muitos problemas familiares são múltiplos. Não é apenas uma questão, mas várias questões e envolvem muitos ou vários assuntos. Entre em acordo, defina o problema. Há um termo em psicologia que chama-se metacomunicação. É a comunicação da comunicação, ou seja, modo que a comunicação ela é feita. É preciso identificarmos o problema através dessa metacomunicação, estabelecendo então o que vai ser tratado. Segundo padrão que precisa ser colocado em prática: escolha o momento correto. Isso é imprescindível. Se a intensidade emocional não permite a argumentação racional e pacífica, espere, tenha calma. Tenha paciência. Muitos precisam de tempo para esfriar a cabeça. Vai tomar um pouco d'água, tome um banho. É necessário estabelecer um momento apropriado para os dois. Não é aquela coisa, não, eu quero falar agora, você vai ter que me ouvir agora. Não, aí só estamos criando mais conflito. Por exemplo, se um filho, um adolescente, chega meia-noite, combinou, olha, chegue no máximo 11 horas, e ele chegou meia-noite, será mais sábio esperar pela manhã seguinte
Por quê? Porque os pais estão cansados, nervosos. Então, qual o melhor horário? Qual que é o melhor horário para a sua esposa? Qual que é o melhor horário para o seu esposo? Então, precisamos estar atento. Escolha o momento correto. Um outro padrão que precisa ser seguido é escolha o melhor local. Cozinha não é lugar de ficar discutindo sobre tarefas diárias, sobre situações da vida. Ou a mulher que foi querer resolver uma situação lá no escritório do marido, procure uma área neutra. Cozinha pertence à mulher. Homem, não vá querer resolver problemas na hora que a tua esposa está lá trabalhando, lavando uma louça, arrumando, fazendo uma comida, quem sabe limpando a casa, senão fatalmente você vai ouvir: por que você não me ajuda em vez de ficar me atrapalhando? Aí não adianta querer ficar mais irritado, não adianta. Procure um lugar neutro, uma área neutra, sem interrupções, com tranquilidade, para que os dois possam experimentar um momento de qualidade na hora das tratativas desses conflitos. Um outro padrão que precisa ser seguido é: comece com um elogio. A discussão se procederá muito mais suave, muito mais pacífica, se começar com um elogio, com uma sentença positiva. Um exemplo: marido, tem esquecido de ajudar a lavar a louça. Pode dizer: você é preguiçoso, machista, insensível. Em vez disso, benzinho, você geralmente ajuda em casa e é um ótimo marido, mas ultimamente tem se esquecido de me dar uma mão com as louças. Percebem aqui a diferença? Não precisa ser moralista, não precisa ser um juiz. Você não me ajuda. Preste atenção, o elogio encoraja uma resposta honesta e sensível. Está lá em Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 1, nos traz aqui uma lição maravilhosa a respeito dessa nossa conduta. Então, comece com um elogio. Quer um outro exemplo? As duas cartas de Corinto. O apóstolo Paulo escreve cartas para a igreja de Corinto, estava tendo um problema sério lá. Na verdade, se a gente for ler aquelas cartas, dá a impressão que nem eram para pessoas cristãs que deveriam prezar pelos mais elevados padrões de moral e ética. Mas estava acontecendo coisas terríveis ali. E o apóstolo Paulo, ao invés de já chegar chamando a atenção, dizendo isso e aquilo e apontando, não, ele fala: amados e queridos em Cristo Jesus. Então ele começa de uma forma branda, para ganhar a atenção, ganhar aquelas pessoas, e depois ele começa então a corrigir de forma muito sábia, direta, mas sábia, sem apontar o dedo, sem julgar, sem ferir, de forma que vai produzir cura, restauração, ou seja, uma repreensão com amor. Um outro padrão que precisa ser estabelecido é: permaneça no assunto. Gente, comece com o assunto, não saia do assunto e fique no assunto. Isso é difícil. Há uma tendência para ampliar e começa a puxar coisa aqui, puxa ali, vai emendando um assunto no outro. Não! Permaneça no assunto, sem expandir os limites, para avançar fronteiras de assuntos vizinhos. Cuidado com isso. Seja específico, seja objetivo. Se o esposo ou a esposa fugir do assunto, volte imediatamente ao cerne do problema. Chame o problema de volta. É isso aqui que precisa ser tratado. Um outro padrão que precisa ser apreciado é: não desenterre o passado. Não faça isso.
Nós temos dois textos fantásticos que falam a respeito disso. Provérbios capítulo 16, verso 24, e o próprio capítulo 25, verso de número 11, que é a base aqui para o nosso debate. Desenterrar defunto cheira mal. No nervosismo, no ápice da discussão, somos tentados a trazer mágoas e ferimentos do passado. Os pombas, né? Lembra lá do segundo vídeo, né? Aquelas pessoas que são os pombas, arquivam e guardam memória, aguardando a hora certa de vomitar o passado na mesa de negociação. Dizem: nunca me esqueço daquele dia. Olha, esse tipo de frase impede qualquer progresso na resolução do conflito. Muito bem, hoje nós já vimos alguns padrões e eu espero de coração que você possa colocar. Eu não vou falar todos os padrões, nós voltamos num próximo vídeo para falar desse restante dos padrões. Por quê? Porque senão fica muito longo, muita informação, fica mais difícil para a gente assumir isso, não é mesmo? Mas eu gostaria que você prestasse atenção nisso, né? Nós vimos aqui, identifique o problema, escolha o momento correto, escolha o melhor local, comece com um elogio, permaneça no assunto e não desenterre o passado. Eu espero de coração que essa palestra que estamos dando aqui através desse vídeo possa ser um instrumento libertador na sua vida, proporcionando perdão, proporcionando alegria, proporcionando harmonia no seu lar. Deus te abençoe e fique na paz.